Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Entenda, irmãos, não é aquilo que a pessoa fala, Senhor, Senhor, te glorifico, te louvo, Deus poderoso. Também não é por raça, cor, instrução, e muito menos por religião. O que leva a pessoa ao reino de Deus é fazer a vontade do Senhor do reino. É fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está escrita. Então, para que nós acessemos o reino de Deus, não é por palavras, não é por rótulos, mas é pela prática da palavra de Deus. Entenda, irmãos, o que conta para Deus são as atitudes. Porque as atitudes, no momento difícil, no momento de fraqueza, no momento de tentação, no momento qualquer, as atitudes demonstram no que nós cremos. Porque muitas vezes a pessoa vem até a igreja, ouve até a palavra, mas ela encontra uma situação adversa ali na rua, assim que saiu da igreja, e ela reage pela sua emoção, ela reage pelo seu sentimento, ela reage em função da sua vontade e não da vontade de Deus. Não está praticando a palavra, irmãos. Uma coisa que eu tenho notado hoje, principalmente com os jovens, é que vem na igreja, mas parece que não vem em função da palavra. Vem em função de eventos, vem em função da turminha que está vindo, com uma série de outros motivos. Por que eu digo isso? Porque quando saem da porta para fora, fazem tudo ao contrário daquilo que está escrito na palavra. Fazem tudo. Se envolvem com o mundo de tal maneira que as pessoas não percebem que elas seguem a Deus. A começar do desrespeito à palavra do Senhor que diz: não vos prendais a um jugo desigual. Então você vive vendo, percebendo que pessoas de Deus estão se relacionando com pessoas que não são de Deus, que servem a outros deuses. Estão em desobediência ao mandamento do Senhor. É taxativo, não tem margem para dúvida. Não vos prendais, não vos associeis, não tem aliança com jugo desigual. E a pessoa vai e tem aliança, né? Vai namorar com jugo desigual. Essa pessoa, desculpe, ela não é de Deus. Ela não crê na palavra de Deus. Por que ela não crê? Porque ela não pratica. É a prática que demonstra a fé. Não tem outro jeito. Não é pela conversa. Não é, pela conduta dentro da igreja. Mas pela conduta fora da igreja. É que se percebe que uma pessoa crê em Deus, crê na palavra e é fiel ao Senhor. É fora da igreja. Aqui dentro da igreja todo mundo é santo. Aqui dentro da igreja ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém faz isso. Mas e lá fora? E lá fora, faz a vontade de Deus ou faz a sua vontade? Então entendam, não é por dizer eu sou de Deus, Senhor, Senhor, mas é pela prática que se alcança as bênçãos de Deus e o reino de Deus. Ninguém fica aqui e também ninguém sabe a hora que vai partir, né? Alguns mais ou menos, né? Mas muitos não sabem. Mas, louco, essa noite pedirão a sua alma. E se for hoje, está amarrado, né, pastor? Como é que está a sua situação? Você tem direito ao acesso ao reino de Deus? Entenda, é importante, coisas que as pessoas não valorizam, porque não são materiais, não são desse mundo, são coisas espirituais.
Nós temos que mudar o nosso entendimento e começar a valorizar aquilo que é espiritual. Porque tudo que é material é regido por aquilo que é espiritual. E tudo que é material, um dia vai acabar. Entendam? É importante seguir a palavra do Senhor. É importante obedecer os mandamentos do Senhor. Porque é a única evidência que a pessoa crê no Senhor. E aqui no versículo 22 e 23, o negócio fica mais engrossado ainda, porque diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E que o Senhor vai responder? Então lhes direi abertamente, ou seja, para todo mundo ouvir: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está vendo, irmãos? E aqui não está falando do ímpio. Aqui está falando do crente. Quem expulsa demônio? O crente. Quem profetiza? O crente. Quem faz maravilhas em nome do Senhor? O crente. Principalmente a autoridade crente. O pastor, o bispo, que vai dizer: Senhor, eu expulsei não sei quantos demônios, legiões de demônios. Senhor, eu profetizei e aconteceu. Senhor, eu fiz maravilhas em teu nome. Orei e a pessoa ficou curada. Orei e a pessoa ficou liberta do vício. Aí o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ou seja, sepulcro caiado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ou seja, expulsava demônio na frente de todo mundo, né? Profetizava na frente de todo mundo, fazia maravilhas na frente de todo mundo, da igreja, mas fora da igreja, não praticava a palavra, pecava. Fora da igreja, não se conduzia como diz a palavra do Senhor. E o Senhor sabe disso. Os membros da igreja não sabem, mas Deus sabe. E Deus vai falar naquele dia: apartai-vos de mim, ou seja, se aparte da minha presença, saia da minha presença, porque vocês praticaram iniquidade. Entenda, irmãos? Não é porque você serviu a Deus, não é porque você deu grandes ofertas na igreja, não é porque você fez campanhas, que te dá o direito de você desobedecer a palavra do Senhor. Como o Senhor Jesus disse, tem que fazer aquelas coisas e não esquecer das outras coisas. A nossa conduta, irmãos, tem que ser enquadrada na palavra dentro da igreja e fora da igreja, irmãos. É isso que demonstra a verdadeira fé. Então não adianta chegar naquela hora e falar: Senhor, eu te servi, eu fui obreiro na igreja, eu expulsei demônio, Senhor, eu fui pastor, eu fui bispo, pregava para multidões, muitas pessoas eram curadas. Não adianta, irmãos. E o que você praticava? Porque não adianta, irmãos, como diz a palavra, o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Entendam? A primeira pessoa a se converter tem que ser aquela pessoa que está evangelizando, aquela pessoa que está pregando. Entendam? Nós temos que parar de tentar enganar a Deus como enganamos algumas pessoas. Deus não se deixa enganar, Ele sabe de todas as coisas. Versículo 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, construída sobre a rocha. Então aqui continua dizendo, irmãos, todos aqueles que escutam essas minhas palavras. Quem escuta a palavra do Senhor? Os crentes, irmãos.
e as pratica. Ou seja, tem que escutar e praticar. A prática é mais importante, irmão. Sabe por que a prática é mais importante? Porque o Senhor Jesus disse a um centurião que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, ou seja, acessarão o reino dos céus. Por quê? Eles não são crentes, não são evangélicos, não são gospel, mas eles praticam a palavra de Deus. Às vezes, pratica a palavra de Deus sem a conhecê-la. É difícil isso, é raro isso. Mas tem, irmãos, tem pessoas com uma conduta moral, né, com uma conduta mais cristã do que muitos crentes. Não é todo mundo, é raro, mas tem, irmão. Tem pessoas de uma conduta moral elevada, né? Às vezes ouviram falar de Jesus, mas não seguem o Senhor, não vêm, mas praticam a palavra do Senhor. Se conduzem de acordo com a palavra do Senhor. Como o centurião. O centurião era judeu? Era romano. O centurião era crente? Não. Mas ele tinha fé na palavra do Senhor e tinha um extremo amor ao próximo. Quem era o próximo? Era o servo. Ele não estava pedindo pelo papai, pela mamãe. Ele estava pedindo pelo servo dele. Amor ao próximo. Se humilhou na presença do Senhor. Não deu ordem, porque ele era autoridade. Podia falar, eu sou romano, vem cá, judeu. Vamos lá na minha casa curar o meu... Ouvi dizer que você cura, vamos lá curar o meu servo. Não. Ele chegou rogando. E quando o Senhor falou, eu vou contigo, ele falou, não, Senhor, basta a sua palavra. Eu creio na sua palavra. Ou seja, foi uma atitude de quem crê na palavra do Senhor. E tem muito crente que fala, Senhor, vem na minha casa. Senhor, vem. Se eu não for na minha casa, Senhor, tem que vir na minha casa. Senhor, tem que vir na minha casa. Não, irmão. É só crer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor corre velozmente, como diz Salmos. Então, é a prática que faz a diferença, pessoal. É a prática da palavra. Não adianta, irmãos. Não adianta, vocês me desculpem, me perdoem, mas a pessoa fala, eu tenho fé, eu sigo a Jesus. E está lá uns 10 anos dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja. Vem a luta, a pessoa desmorona. Vem a luta, a pessoa fica com aquela cara. Ai, meu Deus do céu. Não confia em Deus, irmão. Na hora da prática, não pratica. Ouve, conhece a palavra, decora a palavra. Mas na hora de usá-la, de praticá-la, não pratica. Qual é a hora de praticar? O texto diz, quando vem a tempestade, quando vem a enxurrada, é nessa hora, irmão. Porque praticar a palavra quando está indo tudo bem, irmão, é fácil. Mas aqui, quando descer a chuva, quando correram os rios, quando sopraram os ventos, combatendo a casa, ou seja, quando vier uma tempestade na sua vida, uma grande tribulação, é nessa hora que você tem que praticar. Irmãos. É nessa hora que você tem que fazer a vontade de Deus, não a sua e nem a do diabo. É nessa hora que Deus vai dizer se você está edificado na rocha, se você vai entrar no reino dos céus, ou só é folclore, só oba-oba. Né? Irmãos, vocês me perdoem falar dessa maneira. A gente pode se abater, se abalar durante uma hora, durante até um dia, em função das adversidades. Mas o choro só pode durar uma noite. No dia seguinte, lava o rosto, faça como Davi, lava o rosto, erga a cabeça e vamos em frente, com alegria, com bom ânimo, como nós pregamos. E não, vida, não sei, não tem jeito mesmo, não sei o que lá, já falei, não adianta, eu não sei o que lá. Não, amor, eu não consigo achar. Para com isso, irmão. Essa prática, essa atitude está demonstrando que você só perdeu tempo porque ouviu e não pratica a palavra.
E tem gente, irmãos, que vem, na primeira semana, ouve e pratica, irmão, já tem bênção. É a prática que faz a diferença, irmão. Tem muito crente aí, irmão, que não pratica, está na cara. Quando o crente entra dentro da igreja, está na cara dele que ele não está praticando. Está na cara dele que tem uma luta. Quando as pessoas não perceberem mais que você está passando por uma grande tribulação, uma grande tempestade, isso é um bom sinal, é um sinal que você está se convertendo. Mas enquanto você chegar e a pessoa falar, esse irmão está complicado, pela cara dele, entendam? É isso, irmãos. É duro, mas é verdade. É a prática, é na hora que vem a chuva que você tem que demonstrar que você crê em tudo aquilo que você ouviu, que você crê em Deus e na palavra dele. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, está vendo? Não cumpriu, não praticou. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O homem insensato, ele vem na igreja, ele ouve a palavra, mas não a pratica. Sua vida não tem um alicerce, não tem uma sustentação espiritual, uma sustentação de fé. E aí quando vem as lutas, as tribulações, as tempestades, o que acontece? A pessoa desmorona, destrói, fica revoltada. Xinga teu pastor. Misericórdia. Xinga teu pastor. Aquele pastor, por isso que eu estou nessa situação. Vou mudar de igreja, como se resolvesse. Então, irmãos, não sejamos imprudentes. Alicercemos a nossa casa, a nossa vida na rocha. O que é isso? É ouvir e praticar a palavra. Aí, cada vez que você pratica, você está alicerçando a sua vida. E aí, quando vier as tribulações, você fala, é continuar praticando, é continuar orando, é continuar clamando, é continuar obedecendo, que essa situação vai mudar. Ou se alguém acha aqui que ficar com cara triste, cara amarrada, chorando, murmurando, vai fazer Deus agir na vida dela. Então seja no mínimo inteligente. Bom ânimo, diz o Senhor. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, ergue a cabeça, o meu Redentor vive. Deus deu, Deus tirou, glorificado seja o nome do Senhor. Aí Deus vai multiplicar na sua vida, Todas as coisas cooperam para o bem, nenhuma praga prevalecerá sobre a minha casa. O Senhor é comigo, quem será contra mim? Maior é Deus que está comigo do que o inimigo que está no mundo. Eu sou mais que vencedor, diz a palavra do Senhor. Eu vou ter bom ânimo. A situação está um caos, mas o meu Deus é um Deus poderoso que vai colocar ordem no caos. É isso, irmãos. E nós ficamos, não sei, dá vontade de dar uma surra de cinta, Já pensou Deus batendo de cinta na pessoa que vem, que luta. E às vezes é uma lutinha assim, irmãos. A pessoa faz uma grande choradeira. Imagina se passar por uma grande tribulação. Não vou mais pregar, não. Não vou mais na igreja. Estou numa luta muito grande. Deus não me ouve, não muda. Que isso, irmão? Deixa de ser covarde, irmão. Creia em Deus. Creia na palavra. Versículo 28. Hoje eu vou apanhar aqui, hein? Ó, irmão, tem que dar outra face, hein? Não pode me bater, não, hein? E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava tendo autoridade, não como os escribas. Então, o ensinamento
do Senhor era com autoridade. Ele cria naquilo que ele ensinava, por isso que era autoridade. Quando você crê naquilo que você está ensinando, você vai ensinar com autoridade. E autoridade é feito com fidelidade à palavra do Pai. Não inventa nada, irmão. Seja fiel às Escrituras. Isso faz com que as pessoas admirem e muitas creem. Então não inventa, irmão, não floreia, não queira dar uma ajudinha à palavra de Deus. Ensina com a simplicidade do Evangelho e seja fiel ao que está escrito. Sempre quando você for ensinar a palavra, como o Senhor Jesus ensinava. E aí as pessoas vão parar para ouvir. Mas você fala, não, bem, eu não sei, não é bem assim, eu não sei, eu não me lembro muito bem. Irmão, com que autoridade você está ensinando, irmão? A pessoa fala, e a pessoa está em dúvida aí, está querendo ensinar para a gente. Não tem que ter dúvida não, tem que crer, irmão. Tem que crer na palavra e aí ensinar. Imagina você está evangelizando alguém, está levando a palavra para alguém, e aí vem uma luta, você fica com aquela cara de quem chupou limão. A pessoa fala, irmão, você estava me ensinando outro dia que tem que ter bom ânimo. Então, essa palavra não é verdadeira, irmão. Né? Ou você é um ator. Então, é necessário, irmãos, ensinar com autoridade como o Senhor. E as pessoas vão se admirar disso. Amém? Como diz, irmãos, a pessoa tem que viver aquilo que ela prega. Né? Ela não pode aparentar uma derrotada, porque ela prega que nós somos mais que vencedores. E todas as coisas cooperam para o bem, irmão. Amém? Mateus 8:3. Outras palavras do Senhor Jesus já saindo do Sermão da Montanha. Amém? E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então, as palavras do Senhor aqui é, quero ser limpo. O Senhor quer que todos sejam limpos. O Senhor quer que, principalmente, os crentes sejam limpos, descontaminados, curados. Nunca duvide disso. Porque aqui o leproso perguntou ao Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. É claro que Deus quer, irmãos. Ô pastor, mas se Deus quer curar todos, quer limpar todos, descontaminar todos, porque tem muita gente que não está curada, que não está descontaminada, que não está liberta. Sabe por quê? Porque Deus não passa sobre a sua palavra. E a sua palavra estabelece, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Você sabia que tem muita gente que não pede? Tem muita gente que fala, é desnecessário pedir para Deus. Eu estava conversando com o médico falou, eu nunca pedi nada para Deus, ele não sabe de tudo, ele sabe que eu preciso. Que orgulhoso, irmãos. Porque quando você pede, você está demonstrando humildade, você está demonstrando que aquele que você está pedindo tem condições de te dar. Então Deus quer que peça, que busque, que clame. E aqui, o leproso fez isso. Esse leproso enfrentou uma dificuldade enorme, um preconceito enorme, enfrentou leis. Ele devia estar segregado dentro de uma caverna. E ele saiu da caverna, andou um bocado no meio da multidão, as pessoas dizendo, imundo, imundo. E ele ficou no pé da montanha, nem subiu na montanha, esperando o Senhor descer. E na hora que o Senhor desceu, ele pegou e falou, Senhor, se o Senhor quiser, só pode me tornar limpo. Ele não perguntou. O texto aqui, se quiseres, pode tornar-me limpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. O Senhor tem poder para isso. E o Senhor falou, quero ser limpo. As palavras do Senhor é que Ele quer que todos sejam limpos. Que Ele quer que todos sejam curados. Mas muitas vezes as pessoas não são limpas nem curadas porque elas não cumprem a sua parte. E Deus, Ele não passa sobre a sua palavra para abençoar ninguém. Ele vela sobre a sua palavra.
Muitas vezes Deus quer e Deus não faz, porque passaria sobre a sua palavra, sobre o seu plano. Por que o Senhor não afastou o cálice amargo do filho? Porque ele já tinha dado a palavra lá em Isaías 700 anos antes, que o filho ia passar por tudo aquilo. Se ele alivia o cálice amargo do filho, ele descumpre a sua palavra. Irmãos, nem para atender o filho, ele descumpriu a palavra. Deus não descumpre a sua palavra. Então, se nós quisermos, e Deus quer, nós devemos nos enquadrar na palavra. Nós devemos ter bom ânimo, nós devemos orar sem cessar, nós devemos clamar, nós devemos pedir, nós devemos buscar, fazer a nossa parte. E aí Deus vai ver que nós estamos na palavra, e dentro da palavra, Ele nos abençoa. Dentro da palavra, Ele nos liberta. Ele não sai da palavra. Ele não vai achar, minha filhinha Vitória, que é tão fiel a mim, não sei o que lá. Estou querendo abençoar ela, mas se ela tiver na palavra. Porque Deus não sai da palavra para abençoar, nem seu filho. Ai, minha filhinha Anice, né? Está sofrendo, mas ele não vai sair da palavra para abençoar a filhinha querida Anice dele. Entendam? Deus vela sobre a sua palavra. Como tem algumas pessoas falam que Deus pode todas as coisas, tem uma coisa que Deus não pode: é descumprir a sua palavra, é sair da sua palavra, passar sobre a sua palavra para estar abençoando um ou outro. Ele não fez isso nem para o próprio filho que nunca pecou. E imagine nós que somos pecadores. Então nós devemos nos enquadrar na palavra para que Deus faça a vontade dele de nos curar sem sair da palavra, cumprindo a palavra. É a palavra que rege tudo, irmãos. É a palavra que, desculpe usar o termo, ninguém tira pedra em mim, é a palavra que às vezes limita a Deus. O Senhor Jesus, ele fez poucos milagres em Nazaré. E o texto diz que ele fez poucos milagres lá por causa da incredulidade do povo. Você acha que o Senhor Jesus queria fazer poucos milagres? Ele queria curar todos. Ele queria fazer todos os milagres. Mas em função da incredulidade do povo, ele não pôde fazer. Ele não pôde sair da palavra para abençoar todos. Entendam, o ímpio aí fora pode receber um ou outro uma bênção de Deus, mas aquele que crê, aquele que busca, vai receber muito mais. Por quê? Porque Deus, para abençoar o ímpio, ele teria que sair da palavra. Uma pessoa que não crê, uma pessoa que escarnece, né? Uma pessoa que não busca, uma pessoa que não pede, como é que Deus vai abençoar? Né? Ele tem os seus propósitos, né? Mas aquele que crê, que está na palavra, Deus age porque Deus age de acordo com a palavra. Entendam? Por isso que nós devemos orar de acordo com a palavra. Por isso que nós devemos nos comportar de acordo com a palavra. Para que Deus possa estar nos guardando, nos libertando, nos livrando. Amém, povo de Deus? O Senhor quer que todos sejam limpos, mas alguns não serão, porque Deus, o Senhor não passará sobre a palavra para abençoar todos. Nós vimos nos textos de multiplicação que muitos iam atrás do Senhor. O Senhor ia orar num lugar isolado. Aliás, irmãos, uma informação para você. O Senhor Jesus nunca orou com os seus discípulos. Né? Ele só orava isolado. Veja as Escrituras. Então, ele ia num lugar isolado para orar e uma multidão ia atrás dele. E o texto dizia, curou todos. Por que curou todos? Porque todos estavam buscando ao Senhor. Todos estavam clamando ao Senhor. Agora, a pessoa que não busca, que não clama, que não se enquadra na palavra, como é que o Senhor vai curar, irmão? Hã? E outra, tem os propósitos de Deus. Às vezes Deus não cura porque tem um propósito maior. Deus não, o plano de Deus, ele não vai mudar para fazer a vontade de ninguém, de
nenhum nervosinho e nenhum de beicinho caído aí, não. Não adianta choradeira, irmão. O que adianta é oração. Não adianta ficar de cara de derrubado, não. Buscando a pena de todo mundo. Não. Quem busca a pena de todo mundo não agrada a Deus. Agora quem é aquele que se anima? Ô, irmão, nem parece que você está passando por essa situação. Eu sei da sua situação. Isso é um exemplo, irmão. Exemplo de fé. Exemplo de que crê em Deus. Seja qual for a situação. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando.